Muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais um direto aqui na Quarentena da Bola, nesta iniciativa que eu lancei já há mais de 2 semanas de ouvirmos todos os treinadores da Liga Pro. Estamos, enquanto for possível, a seguir a classificação, apenas por uma tentativa de estabelecer uma ordem sem ferir suscetibilidades, e hoje é o dia de ouvirmos o César Peixoto, treinador do Grupo Desportivo de Chaves, um clube com pergaminhos no futebol português. O César, que está na sua terceira experiência enquanto treinador, depois da Académica de Coimbra e também Varzim. Curiosamente, 3 experiências em clubes com peso histórico no nosso futebol, e é algo que vamos abordar mais à frente, porque é realmente bastante interessante. E ele, que na carreira como jogador, acho que dispensará grande apresentação, mas lembrar que jogou em Futebol Clube do Porto, Benfica, Vitória de Guimarães, Sporting Clube Braga, Gil Vicente e também no Espanhol de Barcelona. Foi treinado por grandes nomes do nosso treino, e é algo que também vou abordar mais à frente, até pelos diferentes estilos e contextos. César, é um prazer receber-te cá, e foi um prazer também conhecer-te, devido a esta situação, termos a possibilidade de nos conhecermos, de trocarmos ideias, e agradecer a disponibilidade para estares aqui na Quarentena da Bola também. Boa tarde, Rômulo, obrigado pelo convite. Boa tarde a toda a gente que nos está a ouvir. Sabes que à partida não estava muito inclinado para vir, tenho que ser sincero, não estava muito inclinado para vir, mas acabei por aceder. Já que cá estou, vou tentar corresponder e responder a tudo o que me for solicitado, sem tabus, sem problemas nenhuns, por isso aproveita que cá estou e esmiuça tudo o que quiseres, que eu cá estou para responder, sem segredos, sem nada. Espero que passemos aqui um bom tempo de partilha e de convívio com as pessoas que nos estão a ver. É isso mesmo que vou tentar fazer. E César, até para arrumarmos para canto, usando a linguagem futebolística, logo a questão que é da atualidade e que marca obviamente o dia, e que toda a gente está a falar nisto, é incontornável, perguntar a tua opinião enquanto agente do futebol, a tua experiência de futebol português, mas como treinador da Liga Pro e de um clube como o Desportivo de Chaves, desta decisão governamental, mas também da Federação e da Liga, de retomar o futebol apenas para a Primeira Liga, portanto não haver mais futebol na Liga Pro, que gerou para já uma enorme onda de contestação, até de muitos jogadores também da Liga Pro. Bem, eu sou completamente contra essa decisão, mesmo, repudio a decisão por completo, acho ridícula, acho que se dá para jogar a Primeira Liga, tem que dar para jogar a Segunda Liga. Claro que primeiro tem que estar a saúde pública, isso não pode ser posto em causa. Agora, a partir do momento em que dá para jogar a Primeira Liga, tem que dar para jogar a Segunda Liga. Não se pode olhar só para esta decisão ou só para a parte dos clubes ou das SADs. Eu entendo que as SADs e os clubes tenham dificuldades e que tenham prejuízos com esta pandemia, mas também temos que olhar para a carreira dos jogadores de futebol da Segunda Liga, para a vida dos jogadores de futebol da Segunda Liga. Têm família, têm filhos, têm contas para pagar, têm o seu futuro enquanto jogadores, enquanto profissionais ainda indefinido, muita gente a acabar contrato. Na Segunda Liga são poucos os jogadores que têm contratos de longa duração, ou seja, há muita gente a terminar contrato, e acho que isto é uma injustiça tremenda, esta decisão em nada abona ao futebol. Acho que a Liga Profissional, a Liga ou seja, há 2 ligas profissionais, e se as 2 ligas, se uma vai jogar, a outra também tem que jogar. Por isso, sou completamente contra a decisão, a favor de jogar. Eu queria muito jogar, eu próprio, enquanto treinador também, não só os jogadores, os treinadores também, a maioria termina contratos, eu acabo contrato com os Chaves, queria acabar bem a época também. Estávamos numa fase já bastante melhores, com a minha ideia de jogo muito mais bem assimilada, e iríamos com certeza acabar muito mais acima na tabela classificativa, e acabámos por nos vermos impossibilitados por uma decisão que não se compreende, e não terminarmos a época. Acho que em nada é bom para o nosso futebol, e sobretudo para os jogadores, que são a parte mais importante do futebol, seja a Segunda Liga, seja de Primeira. Isso não importa. Os jogadores vão ser sempre, na minha maneira de ver, a parte mais importante do futebol. Depois vêm os treinadores, depois vêm os diretores esportivos, os presidentes, os adeptos, que é importante também, são uma parte também muito importante do futebol. Mas esta decisão na minha forma de ver, e muito sinceramente, é ridícula. César, aquele argumento utilizado de que os clubes da Primeira Liga têm melhores instalações e por isso estão melhor preparados, também não é um argumento que colha grande fundamento para quem está na Liga Pro, porque na Liga Pro os clubes, além de serem todos com os seus estados revistos e certificados no início da temporada, já se trabalha muito bem, a um nível muito elevado, e era como tu dizias, há só um futebol profissional, portanto, jogando num lado tinha que se jogar no outro. Exatamente, há muitas equipas na Segunda Liga que têm boas condições de trabalho, têm bons estados também, e poderia, e se as pessoas, se houvesse realmente a intenção de
de se jogar também na segunda Liga, arranjaria-se forma com certeza absoluta. Não faltam estádios pelo país fora, por causa do Euro 2004, alguns abandonados, haveria forma também, ou a Liga, ou a Federação, ou o Governo dar apoios também a esses clubes para poderem realizar, para se poder realizar esses jogos. Por isso, acho que isso não é desculpa. Eu acho que foi uma decisão puramente talvez política, digamos assim, para ser tomada, não por falta de condições, porque quando se quer muito uma coisa, arranja-se sempre forma de o fazer. E eu acho que se joga a Primeira Liga, tem que se jogar a Segunda Liga. Acho que é uma injustiça enorme pelos profissionais, seja jogadores, seja treinadores, seja os staffs todos das equipas da Segunda Liga, os funcionários desses clubes também, que estão lá a trabalhar. Acho que é uma falta de respeito por todos, e o Governo tem estado muito bem na minha maneira de ver, nesta pandemia, tem agido muito bem. Nesta decisão acho que esteve bastante mal, porque uma das palavras fortes foi manter o emprego foi isto sempre que o Governo passou, e neste caso põe em causa se calhar o emprego de muitos jogadores, de muitos funcionários de clubes de segunda liga, e não tem em conta a essas pessoas que se calhar ficam fragilizadas, sem dinheiro se calhar para fazer face às suas despesas. Os jogadores de segunda liga só vão jogar daqui 4 ou 5 meses. Acho que é uma decisão absurda, sinceramente, não me revejo nela, não concordo minimamente. Eu próprio, como já disse, e nós, equipa, plantel do Desportivo de Chaves, queríamos completamente acabar a época e tentar acabar da melhor forma. Não nos revemos nesta posição, e sabíamos que em condições normais, e mais jogo menos jogo, começávamos a subir na tabela classificativa. César, e podemos partilhar isso já, nesta nossa partilha também, que queremos aqui trazer até quem nos ouve, e depois vou pegar nas muitas perguntas que já começam a surgir. O Desportivo de Chaves, a tua equipa técnica, tu próprio, estavam a trabalhar diariamente nesse sentido, ou seja, do regresso. Aliás, nunca deixaram de trabalhar, segundo sei, com as limitações que obviamente esta situação impõe, mas sempre a trabalhar com o foco no regresso à competição quando fosse possível, não é? Sim, como eu disse, nós estávamos a trabalhar dentro dos condicionamentos que tínhamos, mas nunca deixámos de trabalhar. A equipa sempre muito focada, os jogadores uns grandes profissionais, sempre a tentar aceder a tudo que lhes era pedido, com as devidas dificuldades também em suas casas. Fomos treinando, fomos logo que houve o problema do vírus. Houve logo uma reunião onde nós tivemos arranjámos um nutricionista para fazer um plano de nutrição, o psicólogo para continuar a intervir com os jogadores, criámos condições para dar treino, criámos uma aplicação para podermos ter contacto diariamente com os jogadores, dar treino online também com eles. Tínhamos todos os dias à mesma hora tentar manter as rotinas do grupo, todos os dias à mesma hora tínhamos o treino de fortalecimento e de prevenção de lesões, e de fortalecimento de base do que é o atleta de futebol profissional. E depois também mais no final iam fazer, ou faziam bicicleta, ou trabalho aeróbico lá fora, em espaços zeros, com a aplicação também no telemóvel para depois nos reenviar. Ou seja, trabalhar sempre dentro do que era uma equipa profissional, dentro dos condicionamentos, para quando voltássemos, quando regressássemos, e tínhamos muito essa esperança, tivemos sempre esse foco para estarmos o melhor possível, para abraçarmos este final de época da melhor forma e conseguirmos chegar onde nós, por direito, temos qualidade para estar mais em cima, coisa que acabou por não acontecer. Agora, o trabalho foi feito por mim, pela minha equipa técnica, foi feito pelos jogadores, sempre presentes, sempre focados, embora um dia ou outro, como é óbvio, frustrados pela forma como estávamos a treinar, com saudades de estar no campo, com saudades de voltar a fazer o que mais gostam, saudades de voltar a praticar o que é a paixão deles, e acabam depois uma época ou um trabalho, neste caso o meu no Desportivo de Chaves, e dos meus jogadores, numa forma abrupta, que em nada beneficia os profissionais, os jogadores, os treinadores e toda a gente, e acho que é uma injustiça enorme esta decisão. Termina de sabor amargo esta época, pode-se assim dizer, e depois há aqui o facto, tanto para as equipas técnicas como para os jogadores, estaremos a falar de um interregno de 4 a 5 meses, o que obviamente no futebol de alta competição, do futebol profissional, é um tempo considerável, não é? Sem o balneário, sem o campo, quer dizer, se pensarmos março, abril, maio e junho, não é? É uma paragem muito longa, e que pode, para um profissional, ter as suas consequências, não é? Exatamente, eu acho que os jogadores de futebol têm que agora ter muito cuidado da forma como vão gerir este tempo de paragem. Primeiro, neste momento, estão preocupados com certeza como é que vão gerir em termos
de contratos, em termos de futuro, em termos também de ordenados, para fazer face às suas despesas nestes meses que vão estar sem competir e a receber, se calhar, muito menos pelo layoff que quase todas as equipas estão. Têm que gerir isso, mas também têm que ter atenção a parte física, a forma como é que vão gerir para não estar muito tempo de paragem, depois vai dificultar o regresso, vai dificultar e possivelmente poderão haver lesões condicionadas com este longo tempo de paragem. Psicologicamente também não será nada fácil para esses atletas que já estão há 2 meses parados e agora vão ficar mais 3 ou 4 meses parados, só daqui a algum tempo ou bastante tempo que vão conseguir encontrar clube e competir. Ou seja, é uma fase difícil que vão ter que ser fortes psicologicamente e, sobretudo, muito responsáveis no seu dia-a-dia, na forma como vão gerir esta paragem, da forma como têm que treinar, têm que tentar estar minimamente ativos para conseguirem depois, quando no regresso, estarem no pleno das suas faculdades, sempre que vai ser sempre difícil. Eu acho que esta decisão foi muito complicada, vai ser complicada para os jogadores da Liga gerirem. César, vamos agora começar por revisitar a tua carreira de jogador e, entretanto, treinador. Terminaste em 2014, 2015 a jogar no Gil Vicente, depois de Benfica, Braga, Espanhol, Futebol Clube do Porto, Vitória de Guimarães, Belenenses, Caçador das Taipas e o Brito e o Ribeiro de Pena. Acho eu que não me esqueci de nenhum. Sim. Tu, quando terminas ali de jogar, já tinhas na tua cabeça que ias ser treinador ou foi um processo que foste amadurecendo até chegar o momento? Não tinha completamente na minha cabeça queria ser treinador. Eu, a partir do ano em que fui para o Braga, é que aí comecei a tentar perceber mais o jogo, comecei a despertar este interesse por ser treinador, mas nada de acentuado, nada de que tivesse uma coisa já formada ou com foco já em terminar para ser treinador, nada disso. Depois, com a vinda do Jesus também, aí sim, comecei a conhecer melhor o que era o jogo, o porquê do exercício, o porquê desta jogada, o porquê de ele insistir com algumas coisas, e aí sim começou a crescer. Mas acabo por terminar a carreira mesmo assim sem saber exatamente o que quero fazer. Fiquei 2-3 anos com a família, fui comentador de desportivo na RTP, muito ainda na definição o que é que queria ser, se queria ser diretor desportivo, se queria ser empresário, se queria ser treinador, não sabia muito bem o que é que eu queria ser ainda. Eu acho que isto acontece com muitos jogadores nesta fase. Nós andamos uma vida inteira a fazer o que mais gostamos e aquilo que nós achamos que temos talento e jeito para fazer, não é? E depois de repente acaba a carreira e nós tão jovens ainda e acabamos por ter dúvidas. E agora o que é que nós somos bons? Onde é que eu posso ser bom agora? E onde é que me sentirei confortável também? Exatamente. Onde é que me poderei sentir confortável? Onde é que eu poderei ter motivação para continuar a estar motivado num trabalho, ou confortável, digamos assim? Foi uma situação que foi acontecendo e reconheço que foi a minha mulher na altura que me dizia: vai tirando o curso de treinador, vai tirando o curso de treinador, porque tu precisas de viver em pressão. A tua vida foi sempre em pressão, tu estás habituado em pressão, tu só reages sob pressão, por isso qualquer coisa que mesmo seja ligada ao futebol que não tenha pressão, tu não te vai satisfazer. E eu fui tirando o curso, na altura comecei aqui em Portugal, mas havia o curso aqui demorava-me bastante tempo, fui para a Irlanda, em que depois entro logo para o segundo nível, tiro o curso, e onde eu tenho a certeza que queria ser treinador foi depois em Londres, fui fazer o teste final para o terceiro nível, em que eu estava à espera da minha vez, estava um colega meu também português a fazer o exame para ter o terceiro nível, a ser avaliado, e eu estava ali e começou-me a dar este friozinho aqui no estômago que me dava quando eu entrava, estava ali no túnel para entrar para os grandes jogos, e eu, o que é que me está aqui a acontecer? E depois, entretanto, chega a minha vez, entro lá para dentro e o meu entusiasmo foi tão grande, nós tínhamos 30 minutos de exame, e eu, quando acabou os 30 minutos, quando eles dizem para acabar, e eu apetecia-me dizer: espera lá, deixa-me fazer mais, que eu estava todo entusiasmado a fazer aquilo, e os 30 minutos passaram a voar. E foi quando aí eu percebi... Foi o clique, não é? Exatamente, foi aí que eu percebi: é isto que eu quero, nem vale a pena andar à procura de mais nada, nem pensar, porque esta forma com que isto mexeu comigo está aqui, é isto que eu quero. E depois acabei por fazer um processo em que andei a conhecer bastante pessoas, fui fazer um estágio com o Paulo Fonseca a Kiev,
que é um treinador que eu me identifico muito com as suas ideias, com as suas equipas. Fui lá fazer um estágio e acabei por começar a conhecer pessoas para a minha equipa técnica. Andei a fazer quilómetros e quilómetros durante o país todo, sozinho, conhecer pessoas que eu não conhecia, conversar com elas, perceber em termos de personalidade, perceber em termos de entendimento de jogo, perceber em termos de ideia de jogo, se enquadrava com aquilo que eu sinto, que eu penso para o futebol. E foi quando, num processo assim demorado, porque andei de um lado para o outro a conhecer pessoas, acabei por formar um grupo restrito de pessoas para formar a minha equipe técnica e acabo por depois reuni-los aqui no Meliá em Braga. Tivemos 2-3 dias de manhã à noite numa sala a discutir o meu modelo de jogo, ou o nosso modelo de jogo, ao pormenor, para criarmos um documento. Temos um documento do nosso modelo de jogo, da nossa ideia de jogo, em que, para depois estarmos em prática e também, sobretudo, porque eu queria e quero que a minha equipe técnica esteja sempre por dentro de tudo. Ou seja, um jogador, na minha maneira de ver, quando vai questionar, e eu gosto que os jogadores nos questionem, porque nós estamos preparados todos, não sou só eu, todos, para responder, seja qual for a pergunta sobre o jogo, sobre o treino, sobre o exercício, sobre a nossa ideia de jogo principalmente. E eu queria fazer isto com eles, em conjunto com eles, para eles sentirem também o que estavam a dizer aos jogadores e saberem, ou seja, falarmos todos numa só voz. Não é ele ir perguntar a um adjunto meu e um dizer uma coisa, depois vir-me perguntar a mim a dizer outra, ou não. Assim, a mensagem é clara, simples e objetiva e sempre no mesmo sentido, sempre com as ideias bem assimiladas. E foi aí que nós preparámos o modelo de jogo e depois de preparar o modelo de jogo meti-me no mercado de trabalho e apareceu depois, entretanto, o Varzim. Mas foi mais ou menos isto. E já lá vamos chegar, pegando aqui já em várias coisas que disseste e que eu tinha pensado falarmos, introduzo já a questão da equipa técnica, que até estávamos a falar em off antes de começarmos, e tu estavas-me a confessar que gostas, e eu também acho que é muito importante, mas é a tua opinião hoje que conta aqui, que é de ter gente da tua equipa técnica que te desafia também, não é? Que não são só o yes man, por assim dizer, porque se fosse assim não valia a pena, e portanto tu gostas que te apresentem desafios dentro da tua própria equipa técnica e procuraste isso também. Sim, eu não gosto, eu vou ser muito sincero, e vão perceber que eu sou muito aberto. Eu exijo que os meus adjuntos me questionem, que ponham questões, que ponham ideias, que não ouçam e se calem, que não tenham receio de opinar, receio de melhorar. Quando eu os vejo, eu sou o próprio eu, quando eu os vejo parados e não os vejo, e sou muita gente a trabalhar, eu sou o próprio eu a questioná-los, a fazê-los trabalhar, a fazerem-se mexer. Ou seja, isto foi uma das primeiras conversas que eu tive com eles. Eu disse-lhes sempre, eu não quero gente ao meu lado que veja que eu estou a cometer algum erro e que não me avise, que esteja estagnada, que não esteja constantemente a querer melhorar, a querer perceber, a querer mais e a querer tirar cursos, a querer se informar, a querer crescer enquanto individualidade para nos aportar depois enquanto equipa técnica mais e mais. Por isso, sim, os meus adjuntos todos têm à vontade, temos reuniões para tudo e mais alguma coisa, pergunto a opinião deles para tudo e mais alguma coisa. Claro que a última decisão é sempre minha, claro. Até para formar um 11, eu quase pergunto individualmente a eles todos o porquê, o 11, quem é que eles acham que deve jogar e o porquê, aqueles o porquê, pergunto, eu digo sempre, vocês podem dar a vossa opinião, mas têm que a fundamentar, e fundamentar bem, senão vou levar comigo. Ou seja, por isso, eu gosto que eles o façam, quero que eles tenham essa liberdade, e depois no final eu também justifico a mim perante a equipa, e também, mas depois a decisão é sempre minha, mas eu acho que só assim é que crescemos, só assim é que fazemos um trabalho, um bom trabalho, digamos assim, cada um tem a sua função, os jogadores sabem perfeitamente, todos que trabalharam connosco, que cada um tem a sua função bem definida, cada um sabe até onde chega a função dele, e depois quando nos reunimos todos, sim, têm que dar a sua opinião, e quando tem a sua função, eu tenho que estar capaz de coordenar todas, e eles sabem que eu lhes dou liberdade completa, não ando a controlar nada, confio neles, mas eles sabem que estou sempre atento. Se facilitarem ali, eu vou ser o primeiro a chamar-los a atenção, e eles, se eles me tiverem a ouvir, sabem que é verdade. Sou o primeiro a chamar-los a atenção, porque eu estou sempre muito focado, sempre muito concentrado no que quero, e sei perfeitamente o que é que nós queremos, e quando eles facilitam aqui ou ali, eu sou o primeiro a chamar a atenção, mas também sou o primeiro a deixá-los crescer no erro. O errar, toda a gente erra. O importante é que eles cresçam com o erro, e é nisso que nós trabalhamos enquanto equipa técnica, tentar ser o mais profissionais possíveis, ser o mais competentes possíveis e tentar sempre querer mais e mais e mais e aportar cada dia mais para que os jogadores olhem para nós e nos reconheçam capacidade e competência. E eu acho que só assim
é que nós conseguimos que os jogadores nos respeitem, que nos assimilem bem as ideias e que a mensagem passe de uma forma muito mais clara. Tu não tens então, pode-se depreender problema nenhum em, digamos, mudar a tua opinião se alguém da tua equipa técnica ou até um jogador te fizer ver por A mais B que o caminho pode ser outro? Não, nenhum mesmo. Já acabei por, em algumas decisões, não mudar e outras mudar e depois arrepender-me. Por exemplo, vou dar um exemplo. No jogo, estava no Varzim, fomos jogar contra o Penafiel fora, o Jefferson no central, tinha jogado sempre e estava até numa fase muito boa da época, enquanto nós chegamos, e fomos lá jogar e eu percebi que estudámos o Penafiel, que o Penafiel ia jogar em transição, ou seja, ia jogar nas nossas costas. Então o Jefferson, na minha maneira de ver, não era tão rápido como o Agra, como o Nelson Agra. E eu nesse jogo acabo por tirar o Jefferson e meto o Agra porque eu sabia que íamos estar 60% ou 70% em cima do Penafiel e eles iam aproveitar as nossas costas e eu acabo por trocar o Jefferson pelo Agra. Os meus adjuntos diziam-me: Mister, não faças isso, porque o Jefferson está bem, a equipa está bem, o Jefferson também os consegue ir buscar na velocidade. E eu dizia: mas o Agra é muito mais rápido, consegue lá chegar mais rapidamente, nós vamos jogar mais com bola em cima deles. E acabei por depois, no final do jogo, nada contra o Agra, atenção, que foi meu colega no Gil Vicente, foi meu jogador depois também e tenho boa relação com ele no Varzim, mas naquele jogo eu decidi pelo Agra e não decidi pelo Jefferson. E depois no final eu disse: eu estava errado, não deveria ter feito, mas são erros que nos fazem parte do processo. Fazem parte do processo, exatamente. Por exemplo, na Académica foi ao contrário. Eu queria meter... fomos jogar a Penafiel também, mais uma vez no Penafiel, eu iria meter a jogar o João Mendes e depois o Derek é que ia jogar na frente, mas o Derek depois acabou por ter uma lesão ali mesmo no último treino. Entrou o José e o José vinha de uma paragem muito longa e nós íamos perder ali capacidade de pressão na primeira fase de pressão. E o João Mendes não é tão forte depois na segunda vaga para ser, não é tão intenso, não é tão forte para pressionar, e acabei por jogar com o Leandro nesse jogo. E uma decisão em que até foram os meus juntos me disseram: Mister, se calhar aqui, ganhámos aqui e tal, e eu pareceu-me lógico essa decisão. Fui um bocado contra o que eu acreditava, que eu queria para aquele jogo, e a verdade é que não correu bem. Eu, ao intervalo, acabei por tirar o Leandro, infelizmente também não fez um bom jogo, e acabei por tirar o Leandro e meter o João Mendes ao intervalo. Ou seja, há coisas que são provas concretas de que a opinião deles conta. Eu, se errar, também reconheço que errei, e acho que um líder tem que ser o primeiro a reconhecer quando erra e o primeiro a deixar que as pessoas também erram, não querer que as pessoas errem, mas quando erram, errar é humano, e fazer com que não pode errar e sempre cometer sempre o mesmo erro. Por isso, são situações que vão acontecendo no dia a dia, que nós vamos gerindo, mas que nem sempre acertamos ou tomamos a decisão acertada, mas que a minha equipe técnica, enquanto trabalhar comigo, tem voz ativa, porque é assim, eu acho que só 5 cabeças ou 6, se formos, pensam melhor do que uma só. Claro que eu sou a que está lá em cima, é que toma as decisões, é que tem que tomar as decisões e tem que as assumir perante o grupo e perante a imprensa, perante os adeptos. Eu é que tenho que as assumir, mas que a verdade é que sim, eu quando erro reconheço, não tenho problema absolutamente nenhum. César, a tua ideia sobre aquele jogador que para muitos é o jogador chato, mas que para muitos é um jogador inteligente que portanto, vai ao teu encontro para saber o porquê deste exercício e porque é que não se fez assim e que às vezes até tem outro entendimento do jogo, não é? Que te conhece melhor o jogo também muitas vezes. Como é que tu lidas com isso? Gostas disso? Do jogador que procura saber mais? Adoro. Eu próprio, a trabalhar, o que é que eu faço? Eu todos os dias, antes de ir para o campo, nós passámos na sala de imprensa, por exemplo, agora nos Chaves, em que explicamos exatamente o que é que vão ser os exercícios ao pormenor, para quando chegamos ao campo ser tudo muito mais fluido, mais fácil, para que eles entendam. Quando, às vezes, picamos imagens do treino anterior e vamos explicando. E eu gosto que eles me questionem, porque eu sou o primeiro e a demonstrar-lhes e a explicar-lhes o porquê dos exercícios. Fazemos o exercício no dia anterior, eu pico as imagens à tarde com a minha técnica, no dia seguinte vou mostrar as imagens e explico-lhes porquê. E faço-lhes entender o jogo, porque eu acho que se um jogador entender o jogo, se entender o porquê do exercício, o porquê é que tem que fazer aquela movimentação, né? Qual é o objetivo deste exercício? O objetivo que ele tenha que deslocar-se da zona central para a zona lateral para abrir espaço para a bola entrar ali. Se ele o entender, vai interpretar muito melhor no jogo
vai tomar melhores decisões, e o jogo é uma tomada de decisões constante, ou seja, por isso eu faço mesmo questão de que os meus jogadores, se tiverem alguma dúvida, que me questionem, porque eu estou preparado para lhes responder. Ou seja, imagina, depois do jogo, nós estudamos o nosso jogo ao pormenor, apresentamos, e aí também eu explico ao pormenor, pinto as imagens, paro, explico-lhes porque é que aqui erraram, porque é que aqui fizeram bem, porque assim nós não só estamos a crescer no treino, no campo, mas estamos a crescer também cognitivamente. Os meus jogadores estão a entender mais o jogo e tenho a certeza que assim vão tomar melhores decisões e serão melhores jogadores. Um jogador que entende o jogo torna-se mais inteligente e vai entender melhor o jogo, vai tomar melhores decisões, e a nossa ideia de jogo é muito importante que os jogadores entendam o jogo, é muito importante que os jogadores entendam as nossas dinâmicas, os nossos princípios, para que depois consigamos pôr em prática aquilo que nós queremos, porque é um jogo de risco que nós arriscamos constantemente, e é importante que eles entendam porque é que arriscamos, porque é que fazem a movimentação. Acho que isso faz tornar mais forte os jogadores, nós, equipa técnica, e sobretudo depois a equipa, que é o mais importante. E eu sou completamente a favor, com toda a educação, com todo o respeito, claro, que seja para crescer enquanto equipa, e eles enquanto jogadores, nós enquanto equipa, e eu às vezes também enquanto treinador, porque não? Acho que sim, é aquilo que eu estava a dizer, seja a mim, eu digo-lhes mesmo, seja aos meus adjuntos, porque os meus adjuntos estão preparados também para responder. Exatamente. Porque eles, como eu disse, fizemos um modelo de jogo todos juntos, e então eles sabem perfeitamente o que é que têm que responder, seja o que for também. E antes de ir para um treino, toda a gente sabe, da minha equipe técnica, qual é o objetivo de cada exercício, o que é que cada um tem que fazer, ou seja, isto faz com que, sempre que houver algumas questões, toda a gente está confortável para responder, e isso é importante. Seja o treinador de guarda-redes, seja o fisiologista, que eu dei um fisiologista, seja quem for, tem que saber e tem que estar por dentro do que é o treino, do que é o exercício, do que é a nossa ideia de jogo, para depois, em alguma questão, mais pequenina que seja, não pode haver dúvidas. Nós nunca podemos passar dúvidas. Isto é a minha maneira de ver. Nós nunca podemos passar dúvidas, passar sempre certezas. Os jogadores têm que ver em nós um porto seguro, onde eles percebem que nós, de equipa técnica, sabemos o que é que estamos a fazer. Ou seja, nós sabemos o porquê deste exercício, o porquê desta movimentação, e é importante que eles saibam que, se nos questionarem, vão ter uma resposta clara, simples e objetiva, para que eles entendam melhor o jogo. Porque estamos aqui, já vou voltar à questão do modelo de jogo e a outras, mas estamos aqui a falar de questões mais de liderança também. Promoves essa proximidade com os jogadores. Há pouco dizias que gostas de lhes dar liberdade, obviamente com exigência, não é? Liberdade com responsabilidade, digamos assim, que é um termo muito usado até em psicologia. Mas é isso que tu promoves. Pode existir essa proximidade com o tal respeito obrigatório, que há uma linha, obviamente, que separa jogador e treinador, mas com essa proximidade. Gostas que existe essa abertura? Sim, isto é assim, uma das palavras que eu mais uso com eles, e é exatamente aquilo que tu disseste, a trabalhar comigo, é máxima liberdade, máxima responsabilidade. Eles sabem que têm a liberdade, mas também rapidamente vão perceber que quando pisam mais que a liberdade que eles devem ter, eu sou o primeiro, sou o exigente, seja a quem for, a cobrar, a conversar, a exigir. Não tenho problema absoluto nenhum, e digo-lhes muitas vezes isto aos meus jogadores, eles que estiverem a ouvir sabem que é verdade. Eu não sou amigo deles. Eu não sou amigo deles, eu sou o treinador deles. Dou-lhes liberdade para trabalhar, acho que tem que haver tempo para tudo. Nós, enquanto equipa técnica, também criamos momentos durante o treino, inicialmente, na parte inicial do treino, momentos mais lúdicos para eles estarem descontraídos. Criamos também, há um treino antes do jogo em que nós fazemos treinos didáticos, onde eles são ali mais um bocado a divertir, ou seja, nós criamos para recriar, para criar espírito de grupo, nós damos muito valor a isso também, mas depois há um momento em que eu lhes digo, malta, agora é sério, e tem que ser a sério, se não for a sério, aí eu não facilito em nada, sou exigente. Agora sim, eu não tenho problema nenhum que os meus jogadores me abordem, que me conversem comigo, agora dentro do respeito, e nunca faltando ao respeito ou impondo, ou seja, eles sabem sempre. Eu não tenho que estar aos gritos, nem tenho que estar a impor ou intimidar para eles me terem respeito. Até o momento têm acontecido as coisas naturalmente, eles percebem até onde podem ir. Quando algum sai fora, eu aí sou o primeiro a castigar, a falar, a reprimir, o que quer que seja, e eles rapidamente percebem que não podem fugir muito daquilo. Ou seja, eles sabem que eu tanto dou liberdade como lhes retiram quando o devo fazer, e é um bocado aqui a minha liderança. Não tenho problema nenhum
em estar próximo, mas o próximo sempre ali, aquilo eu digo-lhes claro. muitas vezes, eu não sou vosso amigo, eu sou o vosso treinador, quem toma as decisões sou eu, e até aqui eles podem estar à vontade. Depois disto já não, e eu não permito, seja a quem for, ali o líder sou eu e é como eu quero, mas realmente, naturalmente não tenho tido muitos problemas a esse respeito, porque rapidamente percebem a forma com que eu trabalho, a minha equipe técnica também, tenho uma equipe técnica jovem que trabalha um bocado, ou seja, eles sentem que na minha equipe técnica não há aquilo, antigamente os treinadores tinham aqueles e nada contra, atenção, mas tinham aqueles adjuntos que andavam aqui, ouvir ali, eu ainda apanhei disso enquanto jogador, para depois vir contar. Eles percebem rapidamente que na minha equipe técnica não existe isto, nem eu quero, eu disse sempre, nem eu quero, eu ou confio ou não confio, ok? Os jogadores percebem isto logo, o balneário, eu entro lá quando tenho que fazer alguma coisa, o balneário para mim é dos jogadores, dou-lhe aquela liberdade, eles estão ali à vontade, se eu entrar lá dentro, eles sabem que é por algum motivo, e aí há respeito, ok? E por isso eu dou-lhes muita liberdade, eles sentem-se completamente confortáveis, às vezes até para terem conversas com os meus adjuntos, comigo não tenho, né? Sou o treinador principal, tenho sempre um bocado mais de receio, porque sabem e percebem rapidamente que aquilo não vai passar de forma negativa para mim, não vai haver consequências com isso, pelo contrário, às vezes até é bom para coisas que a gente possa não estar atento e tentar resolver, mas é uma liderança próxima, mas ao mesmo tempo distante. Consigo manter sempre aqui uma relativa distância, mas sempre de forma a que eles percebam também que estou com eles e que os protejo e que estou ali para trabalhar com eles para tentarmos criar um grupo forte e conseguir fazer face às contrariedades. Deixa-me só voltar a avisar que eu vou às perguntas que nos estão aqui a colocar, até porque tem perguntas muito boas sobre o âmbito que estamos a falar, mas estamos aqui a seguir uma linha de pensamento e por isso, César, perguntar-te que importância dás, por exemplo, a momentos como a palestra antes do jogo e a intervenção que tens ao intervalo. Depois podemos falar do fim do jogo, mas na palestra de antes do jogo e também se calhar recorrendo àquilo que tu eras como jogador e o que é que fizeste de transferência de um cenário para o outro, a palestra antes do jogo e também ao intervalo, que importância é que tu dás a estes dois momentos? Muita, eu dou importância, eu acho que se nós queremos crescer enquanto treinadores, ou enquanto equipa, ou enquanto jogadores, temos que dar importância a todos os pormenores, sinceramente, e dou muita importância. Claro que o trabalho foi feito durante a semana, né? Mas há sempre pormenores ali no dia do jogo em que nós temos que o tocar. Nós voltámos a referir onde é que nós referimos também no vídeo semanal que fazemos de todas as equipas, a apresentação, voltámos a referir umas dinâmicas, onde é que está o espaço, onde é que não está, se temos que entrar por dentro. O reforço das ideias-chave, não é? Exato, das jogadas padrão também, mas mais no dia do jogo, para mim, é mais positivo, mais de forma ofensiva, mais positivo, mais de forma como é que nós vamos conseguir ferir o adversário, onde é que está o espaço, por onde é que nós temos que entrar dentro da nossa ideia de jogo, sempre, onde é que nós podemos chegar, como é que não podemos, para conseguir ter sucesso em cada momento de jogo, seja no pontapé de baliza, seja na primeira fase de construção, na segunda, na zona de decisão, ou seja, vamos ali 2, 3 movimentações, onde é que nós mostramos num PowerPoint, onde é que está a situação, onde nós podemos ofensivamente criar dificuldade, e depois, mesmo antes já depois estarmos, depois é a parte motivacional, ok? Uma parte onde eu abordo o jogo em si, alguma necessidade que eu acho que seja importante falar no estado anímico da equipa, do momento da equipa, contra quem nós vamos defrontar, se vamos jogar fora, se vamos jogar em casa. Por exemplo, nos Chaves, nós tínhamos alguma dificuldade nos jogos em casa, principalmente pelos adeptos que não estavam muitas vezes pacientes, estavam um bocado voltados contra a equipa, e nós tínhamos que tocar nisso por vezes também, fazer ver aos jogadores que nós temos de trabalhar e jogar da forma como nós trabalhamos semanalmente, não abdicar da nossa ideia, independentemente se havia assobios ou não na bancada, era igual, nós tínhamos várias coisas que nós achávamos pertinentes para falar. E depois vamos para o estádio, imagina, estou ali 1 hora, entro no balneário aí e vou chamando às vezes individualmente questões que eu acho importantes. Tenho lá o quadro tático e estou ali com a linha defensiva, a voltar a referir uma situação ou outra, com a linha avançada, como é que nós vamos pressionar alto para ganhar a bola no pontapé de baliza. Estou ali quase individualmente a falar mais ou menos 1 hora e chamando 1 a 1, ou seja, estou ali no meu mundo com eles e a visualizar o jogo na minha cabeça da equipa adversária, estando ali também a dar um feedback aqui e ali que eu acho que seja importante. E depois ao intervalo é tentar ler o jogo, tentar ver o que é que está a acontecer e tentar ser muito cirúrgico. Sou muito cirúrgico, muito rápido,
identificar 2, 3 coisas defensivas, 2, 3 coisas ofensivas, ser muito cirúrgico, muito rápido, uma palavra motivacional a outra e dar o tempo aos jogadores também para eles conversarem entre eles, para eles perceberem, para eles interiorizarem também o que é que precisam de melhorar na segunda parte, sobretudo perceberem que muitas vezes eu chamar-lhes a atenção de malta, nós trabalhamos isto, nós avisamos que isto poderia acontecer, não se esqueçam, voltem, foquem-se, estejam falta agressividade, ali situações em que nós vemos que no jogo que está fácil e às vezes não conseguimos porque eles lá dentro não conseguem ver e nós tentamos, eu tenho sempre uma pessoa de cima a ver e a visualizar e às vezes vejo a imagem antes de falar com eles e exemplifico, mostro-lhes imagens também às vezes de situações de jogo, onde é que está o espaço e é muito, muito curto, muito rápido e muito incisivo na abordagem que faço, porque eles estão ali já bem cansados, estão a recuperar, estão alguns chateados porque o jogo se calhar às vezes, imaginemos que é um jogo que não está a correr bem, eu acho que temos que darmos do tempo deles para o massagista, o médico, para as coisas dele, a água, e depois, muito rapidamente, pum, 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 e volto-lhes a dar outra vez tempo para eles respirarem, para eles falarem também, para abordarem também os temas que eu falei e para eles também estarem depois focados no que vai ser a segunda parte do jogo. Muito sempre, eu não acredito em palestras muito longas, mesmo antes dos jogos, não acredito nisso, porque eu fui jogador e não me revia nisso, eu tento sempre, e é uma máxima que eu tenho, tento não fazer aos meus jogadores o que não gostava que me fizessem a mim, e é muito assim também que eu vejo muitas vezes a minha forma de liderar, a minha forma de estar com eles, e não acredito em palestras longas, acredito em palestras curtas, rápidas, incisivas, que vão ao ponto, seja ponto negativo, seja ponto positivo, é uma das coisas que eu lhes digo, malta, eu para fora posso vos defender, mas aqui dentro eu sou o vosso treinador e para nós crescer tem que chamar a atenção e meter o dedo na ferida quando as coisas não estão a correr bem. E digo-lhes sempre abertamente, seja na cara deles o que eu achei que não esteve menos bem, o que achei que esteve bem, elogio também, isto não é só coisas negativas, muitas das coisas positivas, e acho que só assim é que crescemos, e não é esconder os erros, não é esconder as coisas más que nós vamos conseguir desenvolver enquanto equipa. E eu acho que sobretudo, tento ser muito incisivo e muito focado na parte principal do que estarmos a abordar muitas coisas, por exemplo, ao intervalo, depois perde-se o foco principal. 2, 3 coisas defensivas, 2, 3 coisas ofensivas, uma palavra de motivação e siga, muito, muito, muito prático. César, para terminarmos aqui este bloco, falta falar desde o banco quanto há de intuição e quanto há de preparação também naquilo que é o vosso trabalho, e depois se no fim do jogo és apologista de ir falar ou se preferes deixar para o primeiro treino da semana. Bem, eu acho que há muito, e acredito muito no trabalho e na competência. Muito mesmo no trabalho que faço semanalmente. Nós preparamos tudo muito ao pormenor, nada é feito por acaso, nada é feito porque nos chegamos de manhã e nos lembramos que vamos fazer aquilo. Não, aquilo está programado. Nós temos uma reunião no início da semana onde definimos o microciclo da semana, onde é que nós temos que tocar em função da nossa equipa, o que é que nós temos tão bem no jogo anterior, o que é que nós temos de trabalhar mais para melhorar, onde é que nós, as jogadas padrão do adversário, para nós irmos dando um feedback durante a semana, mas nunca condicionado o nosso treino a respeito disso, sempre dentro da nossa ideia de jogo, mas sempre dando um feedback ao outro para que eles vão assimilando, até inconscientemente, muitas das vezes, o que é que vai acontecer no jogo. E depois, no dia de jogo, eu acho que acaba por ser trabalho e competência também da parte da minha parte, que estamos a ver, da análise que nós estamos a fazer do jogo, da pessoa que nós temos em cima também, mas depois também às vezes é o feeling do treinador. O feeling do treinador tem que ser importante, e é importante. Quem disser que não é importante ter feeling, o futebol, nem os jogadores, nem os treinadores, eu não acredito que sejam robôs, não acredito nisso. Há sentimentos, há feelings, ao ler o jogo o mais rápido possível, tentar perceber o que é que pode acontecer, tentar antecipar os problemas, e é nisso que eu me foco no dia de jogo e sobretudo, mas muito na base que nós fizemos semanalmente, ou seja, durante a semana, e depois ali é o pormenor, é tentar ler rápido, tentar antecipar o que vai acontecer, e também o feeling sim também faz parte. No fim do jogo, como é que depende do que acontecer, ou tens uma estratégia? No fim do jogo, eu não sou muito apologista de fazer grandes reuniões com a equipa. Por acaso, no Varzim nem costumava falar muito, não falava. Na Académica também uma coisa ou outra, e no Chaves uma coisa ou outra
dependia do jogo, dependia do momento, onde o que eu sentia, o feeling, tal feeling também a esse respeito, se eu sentia que aí sim deveria o fazer, mas não era nada programado, era tudo pelo meu feeling, pelo que eu sentia da equipa, mas basicamente, normalmente o que eu faço é cabeça fria, analisar o jogo ao pormenor, eu com os meus adjuntos, analisar ao pormenor, primeiro dia da semana, fazer uma apresentação dos aspectos positivos, dos aspectos negativos do jogo, analisá-lo friamente e aí sim, friamente, fazer uma conversa aberta com os jogadores, tocar nas feridas, nas coisas más, elogiar as coisas boas. Sou mais adepto disto do que no final do jogo fazer grandes palestras, intervir, até porque imaginemos que quando corre mal, porque quando corre bem é fácil, né? Quando corre mal, às vezes os jogadores estão frustrados, estão chateados, nem estão sequer é para me ouvir. Nós próprios, às vezes aqui podemos dizer coisas que depois nos arrependemos, por isso uma coisa ou outra, mas sobretudo analisar primeiro tudo bem, criar uma boa apresentação curta, incisiva, fácil e perceptível dos jogadores entenderem, e aí sim debater, falar-lhes tudo abertamente na cara, o que esteve bem, o que não esteve, seja aspectos individuais, seja aspectos coletivos, e aí debatermos, e depois disso fica para trás esse jogo e começamos a projetar o próximo jogo, e aí limpamos logo esse jogo e começamos a projetar o próximo. E esse trabalho com a tua equipa técnica começa muitas vezes imediatamente após o final de um jogo, não é? Muitas vezes... Sempre. Os jogadores têm folga, normalmente, nós não. Nós continuamos a trabalhar. Se tivermos treino no dia a seguir, às vezes depende do calendário, normalmente damos folga, mas se tivermos treino, mal acaba o jogo, já vamos no autocarro se for fora, a ver o jogo, a picar as imagens, às vezes até às 2, 3 da manhã, para depois... Independentemente do resultado. Nós trabalhamos, isso é outra coisa que eu instituo nas minhas equipas, seja a minha equipa técnica, seja os meus jogadores, nós trabalhamos sempre igual. Não abanamos em função do resultado, em função das críticas, em função se jogamos fora, se jogamos em casa. Eles percebem que ali há um fio condutor, há uma ideia, há uma identidade clara da forma de trabalhar e da forma como nós queremos jogar. Por isso, trabalhamos sempre da mesma forma. Eles sabem que no primeiro dia da semana eles vão ter vídeo a esmiuçar ao pormenor o que foi bom e o que foi menos bom, a explicar-lhes com vídeo, porque eu acho que a imagem tem muita força, mais até do que às vezes falado, mas falado com imagem tem muita força, porque eu já fui jogador e eu lembro-me às vezes, os treinadores falavam-me e eu dizia assim, ele estava a dizer isto porque está arranjado desculpa para meter no banco. E assim, se tiverem uma imagem, ele já não pensa isso, eles já vão ver, está ali, não há como mentir, e acho mais por aí. Depois, no primeiro dia de semana tem sempre este vídeo, depois a semana nunca é igual, depende do que nós analisarmos do jogo anterior e vamos percebendo onde é que temos que nos focar mais nesta semana, mais ali, onde é que temos que melhorar, onde é que nós temos, em função da nossa ideia de jogo. Agora, no primeiro dia da semana há sempre um vídeo onde eles percebem o que está bem, são elogiados, e o que está mal também não são, eu não digo, é uma crítica, eu digo-lhes sempre, é uma crítica construtiva, não é destrutiva, ou seja, porque é errar que nós crescemos e é errar, mas têm que perceber porque é que erraram. É isso que eu sempre lhes digo aos meus jogadores. Eles têm que perceber porque é que erraram. Porquê? Porque é que este lance não correu bem? E eu vou-lhes explicar ao pormenor com imagens que se tu tivesses os apoios desta forma, se tivesses atacado e os outros 3 tivessem feito cobertura, a bola não tinha entrado. Ou seja, explicar-lhes mais uma vez e aproveitar esse momento de partilha e de imagens do que eles fizeram, porque eles estão a saber eles próprios, para crescermos enquanto equipa, para depois no treino também irmos trabalhando nisso também depois no campo. César, vamos agora, e prometo a toda a gente que está aqui ansiosa que fales do Desportivo de Chaves e também do Varzim, já apareceu aqui muita gente, já vamos falar sobre essas coisas todas, estamos a revisitar o teu percurso, as tuas ideias, e agora vamos falar do modelo de jogo. Há pouco contaste desse brainstorming com a equipa técnica no hotel para chegar ao tal documento. Falaste há pouco também de Jorge Jesus, e eu estava a olhar para a tua carreira e ver que tiveste Marinho Pérez, Manuel Machado, Jesus, José Mourinho e até Ernesto Valverde na tua experiência em Espanha, que é um conceituadíssimo e tem ideias muito particulares também. Quanto desta gente há nesse modelo de jogo do César Peixoto? Eu acho que eu aprendi com as minhas vivências um bocado com todos. Há um treinador que me influenciou mais, e isso eu não sou de rodeios, foi o Jorge Jesus. Isso foi o treinador que mais me influenciou enquanto treinador, principalmente da forma como trabalhava as linhas defensivas, mais até na organização defensiva. Ofensivamente
não é muito dentro do que eu trabalho, tem coisas parecidas, mas não é. Temos sempre ali uma referência, mas depois nós temos a nossa própria ideia, a nossa ideia de jogo formada por nós, tem o nosso cunho pessoal, mas claro que nós vamos vivenciando coisas com todos, e nada, isto aqui pode ferir algumas suscetibilidades, mas eu acredito nisto, que um treinador, não quer dizer que os outros também não tenham sucesso, e há vários exemplos que aconteça, mas um treinador que tenha sido jogador, e quantas mais vivências tiver, quantas mais vivências até de alta competição tiver, eu acho que tem mais probabilidade de estar mais preparado, depois se vai usar esse conhecimento bem ou não, isso depois logo parte de cada um, para depois, enquanto treinador, nós estarmos mais preparados para depois aplicar as nossas ideias e lidar-se muitas vezes com a pressão, muitas vezes com situações que não correm menos bem. Mas fui aprendendo um bocado de todos, mas sobretudo foi pelo que eu sentia. Enquanto jogador, eu nunca gostei. Eu joguei sempre em equipas que nós dominávamos os jogos, que nós tínhamos... Joguei para ser campeão quase sempre, ou para lutar pela Liga Europa pelo Braga, até pelo Guimarães. O único clube que eu joguei para lutar, para não descer foi no Gil Vicente. De resto, joguei sempre, felizmente, para atingir objetivos. Ou seja, joguei sempre como uma equipa grande. Joguei sempre a querer ter bola, a querer ser protagonista. E isto está intrínseco em mim. Eu não consigo idealizar uma equipa, ou ser treinador de uma equipa, ou montar uma equipa que não seja dessa forma. Não consigo montar uma equipa para estar fechada em ser em transição. Isso, eu não estava a ser verdadeiro comigo próprio, não estava a ser verdadeiro com as minhas convicções. E até a mensagem que eu passava para os meus jogadores não ia passar da mesma forma. Porque os meus jogadores, e da forma que eu estou aqui a falar, eu falo apaixonadamente pelas coisas. E quando se fala apaixonadamente pelas coisas, é porque se acredita nas coisas. E eu acredito muito nesta minha ideia de jogo, e nunca vou abdicar dela, independentemente do resultado, independentemente das pressões. É a minha ideia, é aquilo que me faz sentir feliz, é aquilo que eu vejo também enquanto jogador que me fazia divertir, e vejo que é importante também os meus jogadores divertirem-se no treino, com responsabilidade, como é óbvio, e no jogo também, divertirem, sentirem prazer, perceberem porque é que estão a fazer aquilo, perceberem e terem prazer de ter bola, terem prazer de serem protagonistas, de quererem mandar no jogo, e isso são coisas que não se compra, ou se tem, ou se não tem, ou se acredita, ou se não se acredita. E eu não acredito noutra coisa que não seja isso. E a minha ideia de jogo é muito baseada na minha forma de ser, nos meus adjuntos também, na minha equipe técnica toda. Como eu disse, eu formei a ideia de jogo com eles, mas que todos procurei gente à volta disto, que acreditasse nisto também. Já era o jogo que tu gostavas como jogador, César? Já era o jogo que tu, como jogador, gostavas? Completamente. Eu nunca acreditei, nem nunca dificilmente me viram a dar um chutão para a frente sem nexo. Eu não era o meu estilo de jogo, não conseguia, não entendo o jogo dessa forma. Eu, quando tinha bola, tentava sempre construir, tentava sempre ver o melhor passo, tentava sempre ter paciência, tentava jogar com qualidade, porque apoiados chegámos melhor, e que tendo bola estávamos mais perto de vencer. Isto é o que eu acredito. E isto é um bocado da minha personalidade, que eu passei, e eu fui buscar pessoas que acreditassem nisto também, porque qualquer pessoa, qualquer adjunto que eu possa ter, porque pode acontecer num grupo, numa equipa, que eu vá a algum adjunto da casa que não se enquadre nesta forma de trabalhar, ou nesta minha ideia de jogo, nesta minha convicção, vai ter dificuldade em trabalhar comigo, porque não se vai identificar, porque eu não vou abdicar daquilo. Por isso eu rodeei-me de pessoas que também acreditam, e formei um modelo de jogo com eles. Ou seja, isto é um bocado de nós que passamos depois para o campo e para os nossos jogadores, e acho que com as minhas vivências com o treinador como o Ernesto Valverde, que treinou o Barcelona, o Jorge Jesus, toda a gente conhece, o José Mourinho, naqueles 2 anos em que nós vencemos tudo. Ou seja, vários treinadores que tiveram sucesso, que as equipas deles também eram protagonistas. Ou seja, eu cresci, eu bebi disto toda a minha carreira, é o que eu acredito, é o que eu sempre acreditei. E se algum dia, eu costumo dizer isto a brincar, mas vou dizer aqui, eu não tenho problema nenhum, eu prefiro deixar de ser treinador, isto muito sinceramente, do que abdicar da minha ideia de jogo, da minha identidade, e fechar a equipa e jogar no contra-ataque. Eu não tenho nada contra quem o faz, cada um acredita naquilo. Eu é que não posso ir contra o que eu sinto, nem contra a minha paixão, nem o que eu acredito. Quem o faz está no seu direito, e cada um tem a sua ideia de jogo e acredita no que quiser. Eu só acredito nisto, não vejo outra forma. Eu acho que é extremamente importante. Para quê? Os jogadores vão se sentir melhor, nós, equipa técnica, vamos sentir prazer. Os adeptos, ao início, não estão muito habituados, mas depois
estranha-se, mas depois entranha-se, vão gostar. Os próprios jogadores, ou seja, acabam por se valorizar muito mais, porque quem vai ver um jogador normalmente quer vê-lo com bola. A bola é o centro do jogo, né? Normalmente. E ele quer vê-lo com bola. E até nisso, treinadores que tenham uma ideia do género da minha, acho que até aí os jogadores saem beneficiados, os clubes ou as SAs saem beneficiados, porque os jogadores são valorizados. Eu acho que tem tudo. Nós tendo bola, estando a ser protagonista, estamos mais perto da equipa adversária, estamos a mandar no jogo. Quem tem bola está mais perto de chegar e vencer. É verdade que algumas das vezes há equipas que se fecham contra nós, ou quase sempre, num quarto de campo e que nos aproveitam depois as costas porque nós jogamos com a linha de subida. É verdade, eu sei que eles vão fazê-lo, eu sei perfeitamente que eles vão jogar connosco mais fechados para ser na transição ou ser no contra-ataque, aproveitar as nossas costas para nós jogarmos com a linha de subidas. Mas eu sei perfeitamente, a mim não me enganam, o que acontece é que eu tenho, enquanto treinador, arranjar ferramentas e condições para a minha equipa, mesmo assim se conseguir sentir confortável e conseguir ter resultados. A verdade é que criamos bastantes oportunidades. Uma das coisas que nós temos tido alguma dificuldade foi na Académica e agora também no Chaves, foi na zona de decisão. Criamos muitas oportunidades, muitas mesmo claras, e não estamos a conseguir muitas vezes a concretizar em golo a preponderância que temos nos jogos quase sempre. Isso é verdade, é um aspecto que nós temos ainda aqui e eu ando a tentar perceber o porquê disso acontecer, porque nós chegámos lá sempre muito bem, de forma com qualidade, mas acabámos sempre por conseguir... por conceder depois ali, falta o último toque, o último passe, o cruzamento na finalização, mas que isto são coisas que se trabalham, é qualidade individual também ao vir ao time, mas que se trabalham e que se arranjam ferramentas para conseguir dar a volta. Nós já na Académica, a equipa jogava muito bem, eu sabia o trabalho que tinha feito, eu sabia as dinâmicas que nós tínhamos criadas, a equipa dominava praticamente os jogos todos, quase um jogo ou outro que não esteve bem, em Mafra, por acaso, lembro-me na Académica nós estivemos bem, e eu disse à equipa, mas quase todos nós fomos dominantes, não conseguimos vencer algumas vezes, não, foi um início de época difícil, começámos a época com poucos jogadores, começámos com muitas lesões, houve 2, 3 jogos, nós aos 20 minutos tivemos que fazer 2 substituições, com o Chaves e outra com o Feirense, penso eu, ou com o Farense, penso que foi com o Farense, ou seja, muitas condicionadas, mas deixámos lá uma base de trabalho, uma equipa formada com jogadores para a minha ideia de jogo, para construir, para ter qualidade de jogo, que depois, mais tarde, eu por acaso na altura lembro-me de comentar com o Presidente, Presidente, eu vou embora, mas não arranjo forma de arranjar alguém que não mexa muito no trabalho que nós acabamos aqui por fazer, porque a equipa está próxima de vencer e felizmente o Presidente acabou por conseguir contratar um treinador que conseguiu dar seguimento ao nosso trabalho e potenciá-lo e depois acabar por ter resultados, ainda bem para ele. Fico contente pela equipa, principalmente por ele, mas principalmente pela equipa, porque foi uma equipa que eu deixei que fui eu que a formei, é como se fosse um filho que eu larguei, não é? E eu fico contente que eles depois tenham estabilizado e tenham vencido e tenham chegado mais acima, porque a qualidade estava lá. Por isso, para resumir, eu acho que quem joga contra mim, ou enquanto treinador, percebe que no Varzinho a identidade era aquela, percebe que na Académica a identidade era aquela e agora no Chaves a identidade é a mesma, ou seja, quem me contratam a identidade de jogo, contratam uma ideia de jogo bem vincada, independentemente de onde estiver, tentamos sempre arranjar soluções, mudando por vezes a estrutura, né? Porque nem sempre dá para jogar sempre com a mesma estrutura, porque às vezes chegamos a equipas em que não temos características de jogadores para jogar naquela estrutura, mas adaptamos, mas a ideia nunca muda, a identidade nunca muda. Há nuances, mas as matrizes estão lá, não é? Exatamente. Eu no Varzinho jogava, defendia em 4-4-2 e atacava em 3-4-3, com um dos laterais a fechar dentro, a fazer como terceiro central. Na Académica comecei por o fazer também, comecei por defender em 4-4-2 e atacar em 3-4-3, exatamente da mesma forma, era o Mike na altura que jogava daquele lado a fechar como terceiro central, mas depois percebi com o tempo que estávamos muito dependentes dos laterais e que a equipa não estava confortável nessa estrutura, digamos assim, e acabámos por adaptar defensivamente, continuámos no 4-4-2, mas ofensivamente adaptámos para 4-1-4-1, ou seja, fomos de encontro ao que às características dos jogadores também, não abdicando nunca da ideia. A forma de jogar era exatamente a mesma coisa, só não construíamos
a partir de 3, mas há uma adaptabilidade, mas não há uma mudança, não é? Exatamente, e a bola rolava entre todos na mesma, espaço entre linhas, jogo interior, exatamente da mesma forma, só que mudámos, adaptámos e criámos logo ali 4, 5 jogos em que não perdemos e aquilo resultou, ou seja, vamos conseguindo aqui no Chaves agora também, começámos por um 4-1-4-1, depois percebemos que a dinâmica não estava a ser tão fácil para eles se adaptarem, acabámos por assumir defensivamente um 5-4-1 e ofensivamente um 3-4-3 ou 3-4-2-1 ou 3-4-1-2, dependendo do jogo. Ou seja, mas a ideia de jogo, quem vira o Varzim, quem vira a Académica, quem vira o Chaves, é igual, a forma de jogar é dentro do mesmo, a identidade é a mesma, a ideia de jogo é a mesma, pode mudar a estrutura em função também se sou eu ou não a construir a equipa, e aí consigo adaptar melhor, né, a estrutura, posso escolher uma estrutura para aquela equipa e contratar jogadores para aquela estrutura. Quando chegas a meio tens de te adaptar ao que tens e tens que conseguir encontrar formas de consolidar a tua ideia, mesmo que a estrutura não seja a mesma, mas encontrar uma estrutura onde os jogadores se sintam confortáveis. Acho que isto é importante, onde os jogadores se sintam confortáveis, para depois ser mais fácil para eles também adquirirem a tua ideia de jogo. O Ricardo Guedes, aliás, com esta nossa conversa já respondemos a muitas perguntas que foram sendo lançadas. O Ricardo Guedes enaltece a tua atitude em relação à tua equipa técnica e diz: se aceitarias um clube em que o contexto não se coaduna de todo com o teu modelo de jogo, estavas preparado para mudar o modelo? Não, eu chegava lá e tentava mudar o modelo para a minha maneira de jogar, isso era garantido. Para isso, eu digo sempre às pessoas que me contratam isso, e espero que por isso disseste que contratam uma ideia também, não é? Exatamente, e espero que as pessoas não vejam isto, não interpretem isto como arrogância, mas não é. Eu pergunto sempre às pessoas... É crença no teu processo. Eu mostro, exatamente, eu demonstro, tenho o tal documento, tenho imagens também produzidas e feitas por mim e pela minha equipe técnica para quando vou a alguma reunião mostrar. E demonstro perfeitamente como é que, e o que é que eu acredito, como é que eu vou pôr a equipa a jogar se me contratar. E depois no final, eu quase sempre pergunto: viu? Gostou? Acredita nisto? Se claro. Acreditar, contrata-me a mim, é uma identidade, uma equipe técnica acredita nisto, só. Eu depois lá estar, eu não vou abdicar. Se acreditar nisto, eu tenho todo o prazer e todo o gosto em ir, porque acho que tenho condições para fazer um bom trabalho. Mas pergunto mesmo, isto não é... com certeza que se alguém que me contratou ou está a ouvir sabe que é verdade o que eu estou a dizer, porque eu não, como eu sou tão verdadeiro, eu não vou estar seria mudar-te a ti próprio se mudasse o modelo. Exatamente. Não é? E não é vou possível. Estar a mudar a mim próprio e não consigo. E se estiver a dizer que vou fazer e depois não o faço, estou a enganar as pessoas. Então eu não engano as pessoas. Eu demonstro mesmo o que é que eu acredito, como é que eu sou, o que é que eu quero para as equipas, o que é que eu acredito, o que é que a minha equipe técnica acredita. E se as pessoas acreditarem naquilo, gostarem, melhor ainda, e vamos lá trabalhar, que de trabalho eu gosto e gosto de isso é válido na Liga Pro, mas também há aqui uma pergunta que te pergunta que te questiona se farias isso numa equipa na Primeira Liga que estivesse a lutar para não descer. Imagino que sim, não é? Porque é igual. É transversal. Para responder, isso é fácil. Eu nunca tinha sido treinador. O primeiro projeto que eu tive foi o Varzim, que toda a gente na altura, grande clube, adorei estar lá no Varzim, adorei os adeptos. Um clube com muita alma, os adeptos, fantástico mesmo, em que toda a gente dava o Varzim como praticamente tinha descido de divisão, faltavam 9 jogos. E eu cheguei lá, impus a minha ideia de jogo. E cada jogo, cada treino, estávamos mais perto de descer ou não. Mas eu a descer ou a perder, eu vou perder com as minhas ideias, vou perder com a minha cabeça. Ou seja, e fui para lá com a minha ideia, com o meu modelo de jogo. E acabei por conseguir ter sucesso e garantir o Varzim, felizmente. Eu encontrei um grupo de jogadores fantásticos que assimilaram muito bem, queriam muito também essa conquista, mas a verdade é que era um projeto de alto risco. Primeira vez que eu vou ser treinador, poderia-me condenar logo, ou seja, poderia chegar ali e descer de divisão e se calhar nunca mais ninguém me dar a oportunidade para ser treinador, ok? E eu poderia chegar lá com medo e fechar a equipa atrás, ir no contra-ataque, um putinho aqui, um putinho ali, vamos ver no que é que vai dar. Não, eu cheguei lá, demonstrei coragem aos meus jogadores e disse, não, nós agora vamos jogar e vamos ser protagonistas e é assim que nós vamos jogar, seja fora, seja em casa. Felizmente as coisas correram bem, por isso, se for na Primeira Liga ou seja onde for, é a minha forma, é o que eu sinto, não há como, é visceral, não há como claro. Como é óbvio, há um jogo ou outro que tu percebes que tens
o adversário é muito forte neste ponto, é muito forte naquele, e eu aviso e trabalho a minha equipa em função daqui ou ali ter cuidado, mas nunca abdicando, são coisas pormenor, estrategicamente 80% é a nossa ideia de jogo. Isso Não aí não mudas o teu microciclo em conformidade com o adversário? Não. O que é que eu faço? É simples. Eu estipulo, analiso o jogo anterior, ou seja, vamos analisando, nós vamos o jogo anterior, vamos ver o que é que correu bem e o que é que correu menos bem. Ou seja, ok, o que é que correu menos bem? Temos que trabalhar isto, temos que melhorar este aspecto. No primeiro dia da semana, o que é que acontece? Nós, equipa técnica, as pessoas que me estudam o adversário, que vemos 4, 5 jogos do adversário, fazem logo um resumo maior, ou seja, uma apresentação maior, em que eu visualizo já o que é que o adversário é forte, bolas paradas ofensivas, defensivas, ofensivamente, defensivamente. Nós vamos trabalhar dentro da nossa ideia o que não estava tão bom e depois vamos trabalhando dentro da nossa ideia dinâmicas de como é que nós vamos buscar aquele espaço, onde é que o adversário cria aquele espaço. Agora, isso não condiciona o nosso trabalho, porque a ideia está sempre lá, o exercício é dentro do mesmo, vamos passando um feedback semanal, durante os dias, durante um exercício ou outro, que esteja mais aproximado com aquilo, para que eles comecem a assimilar, comecem a perceber, atenção que eles vão fazer isto, atenção que eles vão fazer aquilo, uma coisa ou outra, mas nada de 0 a 10, isso vale 2% na minha semana. Depois acaba no último treino da semana, ou seja, depois de fazer a apresentação da parte ofensiva e defensiva do adversário, depois no dia seguinte, imaginemos que o jogo é domingo, na sexta fazemos a apresentação do adversário, no sábado é bolas paradas, ofensivas e defensivas, e eu antes das nossas bolas paradas, eu faço aí sim, para os jogadores no campo parados, e eu aí sim explico-lhes, mas parado, atenção que a jogada padrão que vocês viram ali no vídeo é aqui, a bola entra aqui, entra ali, o espaço está aqui, é aqui que nós temos que aproveitar, é aqui que nós temos que ir o pontapé de baliza, manipulo de forma como é que vamos condicionar, porque nós condicionamos sempre o pontapé de baliza, tentamos sempre pressionar o mais alto possível, e só aí sim temos ali 15, 20 minutos parado em que eu estou a manipulá-los, em que aí lhes explico mais no campo, declaradamente, o que é que poderá acontecer no dia seguinte, que fica-lhes mais fresco, e depois acabamos também fazer isso nas bolas paradas ofensivas e defensivas, ou seja, onde é que está o buraco, onde é que nós podemos meter a bola para fazer golo, onde é que nós queremos atacar, e depois defensivamente onde é que eles são perigosos, onde é que temos de ter cuidado, onde é que não temos, sendo que defensivamente praticamente é inegociável, temos a nossa forma de defender e obedece a várias regras onde eles têm que cumprir, e pode haver uma coisa ou outra, mas é uma coisa aí, é mesmo muito pouco, porque temos a nossa identidade aí também, e os jogadores sabem que têm que cumprir rigorosamente naquilo que nós fazemos. Ó César, o Bruno Brito pergunta-te como é que trabalhas os teus momentos de jogo. Bem, nós vamos, como eu disse, nós vamos fazendo faseadamente, depende, se foram já com o desenrolar da época. Nós trabalhamos, por exemplo, há um dia da semana em que trabalhamos sempre pontapé de baliza, porque para nós, enquanto ideia de jogo e para mim, é importante que nós, o pontapé de baliza, saímos a jogar desde trás, temos 5, 6, 7 variabilidades de formas de se a jogar, em que é o central o que pega na bola e sai a driblar, em condução com a bola, em que baixa o lateral e a bola entra no lateral, em que se eles estiverem muito abertos na pressão, a bola entra, é o médio que baixa, a bola entra entre os dois avançados e ele recebe, o médio recebe orientado. Se eles estão com a pressão muito alta, por exemplo, com os médios muito altos, há espaço entre os médios e a linha defensiva, a bola, o guarda-redes ou mete nas costas da linha média, ou seja, há várias situações que nós vamos trabalhando, vamos fazendo com que depois em vídeo e depois no campo fazemos a dinâmica, eu meto-me ao pé dos guarda-redes e vou mesmo ao pormenor e explico, vejam lá onde é que está o espaço, faço-os pensar onde é que está o espaço. Tenho o meu treinador adjunto que manipula a equipa e eles depois têm que visualizar onde é que está o espaço. E eles depois, conforme o espaço, toda a gente sabe qual é a dinâmica, os posicionamentos, o que é que tem que fazer depois da bola partir, porque toda a gente sabe ao pormenor o que é que tem que fazer para ter sucesso, que é um momento onde nós podemos arriscar, mas também podemos ter muitos dividendos, onde podemos também dividir a equipa deles e abrir espaço nas costas, porque muitas das vezes nos jogos nós não temos, as equipas estão muito fechadas lá atrás, e aí nós podemos também tirar vantagens. Depois passamos para, imaginemos também, fazemos uma primeira fase de construção com oposição, dependendo do que nós queremos, nós construímos a 3, mas
se eles tiverem uma pressão a 3, imaginemos que o adversário joga com 2 avançados e um dos extremos salta, estão 3-3, nós criamos com a dinâmica do médio aqui numa lateral, seja para receber bola, seja para abrir espaço para a bola e depois entrar entre linhas no extremo que vem dentro, o lateral projeta-se, ou seja, vamos trabalhando aqui em função da nossa ideia de jogo, criando várias alternativas. O médio tanto pode cair nas laterais, como também pode, por exemplo, cair no meio dos centrais, em que um dos centrais cai quase como um lateral, o lateral projeta-se quase como um extremo, ou seja, e aí já construímos a 4. Vamos criando exercícios muito faseadamente, ou seja, primeira fase de construção, depois passamos para a segunda fase de construção, onde existe depois várias dinâmicas, e depois para a zona de decisão. Vamos criando assim por patamares, por dias, vamos fazendo as coisas por exercícios, mas sobretudo sempre dentro da nossa dinâmica, ou seja, imaginemos que eles pressionam com 3, nós vamos criar durante a semana a nossa saída com 4, seja o médio por dentro, seja o nosso médio por fora. Imaginemos que eles só pressionam com 2, nós temos 3 a sair, ok? Nós trabalhamos o quê? A manipular a bola a ir a um lado, o adversário a um lado, atraímos a um lado, aceleramos a bola do outro, o outro central já tem que conduzir, esperar que um dos médios salte para depois entrar a bola entre linhas ou entrar fora no lateral para depois vir dentro. Nós queremos muito jogo interior e a maioria das equipas fecha no jogo interior, mas nós vamos fora para entrar dentro. Queremos também muitas vezes que atrair a um lado para depois rodar e acelerar o jogo do outro. Ou seja, vamos trabalhando sempre por fase, dividimos as fases. Primeira fase de construção, segunda fase, depois zona de decisão. E depois, para o final da semana, o tal pontapé de baliza, onde nós criamos várias dinâmicas, onde nós fazemos, porque dificilmente ou nunca acontece, e posso dizer, não me lembro que haja um pontapé de baliza onde nós chegamos ali e batemos a bola, pum para a frente, à sorte, e vamos ver se ganhamos a segunda bola. Não. Tudo é trabalhado, tudo que é feito ali é feito e trabalhado durante a semana, são dinâmicas criadas, e eles entendem, é aquilo que eu digo, eu ponho-me atrás dos guarda-redes e pergunto, onde é que está o espaço? Onde é que vais meter a bola? Onde é que está o espaço? Vê, és tu que tens de decidir. Primeiro ensino, mostro-lhes como é que quero, depois que já está assimilado, eles é que têm que tomar a decisão. E primeiro trabalho sem oposição, acho que é importante também para responder a essa pergunta, trabalho sem oposição, o pontapé de baliza, depois começo a criar dificuldade, meto 4 com uma oposição, depois vou aumentando até que é jogo praticamente normal até passar a linha do meu campo e depois aí é livre para fazer a finalização. Ou seja, vamos criando aqui variabilidades de soluções, vamos criando variabilidade também de exercícios. Aquilo que eu estava a dizer, os nossos treinos acho que não são monótonos, porque vamos criando sempre, o microciclo semanal nunca é igual, dependendo muito do que aconteceu no jogo, do que vai acontecer a seguir. Aquilo que eu estava a dizer, depende como é que eles nos pressionam na primeira fase de construção, depende onde é que nós vemos o espaço na segunda fase de construção. O único momento onde nós aí criamos também algumas situações de apoio, profundidade, ataque à profundidade, agressividade ofensiva, mas aí eu acho que tem que ser também criatividade individual. Aí eu dou-lhes também liberdade para eles, na zona de decisão, eles têm que ser criativos. Acho que nós temos que dar liberdade, eles tirarem para fora toda a qualidade que têm os jogadores. Acho que é importante eles estarem confortáveis. E é importante também quem tem uma ideia de jogo como nós temos enquanto equipe técnica neste momento nos Chaves, os jogadores perceberem que têm a nossa confiança para arriscar, seja na primeira fase de construção, seja na segunda, seja no pontapé de baliza, seja principalmente na zona de decisão, eles têm que arriscar e assumir o jogo também. César, uma questão agora do José Manuel Teixeira, pergunta-te: a cobertura aos laterais é feita pelo central do mesmo lado ou é o pivô defensivo que bascula aos corredores para essa mesma cobertura? Não, no pivô defensivo nunca vai. É sempre o central do mesmo lado que vai. Dificilmente, e não quero, e dificilmente ver na minha equipa, por exemplo, que acontece muitas vezes, o extremo vir quase às vezes para a linha do lateral. Isso eu não quero mesmo. Eu quero que o extremo esteja ali, faça o trabalho dele defensivo, mas depois seja o primeiro elo de ligação para nós depois sairmos na transição. Mas sobretudo nesse ponto em que o lateral salta, é o central daquele lado que salta na cobertura, e os demais ajustam sempre ali 3, 4 metros de distância e de profundidade, uns em função dos outros, dando sempre cobertura e estando estáveis de forma a estarem coordenados, porque é importante na nossa forma de trabalhar, e isto é verdade. Eu, quando chego a uma equipa, dependendo, claro, imaginemos, se for no início da época, das primeiras coisas que eu trabalho é a parte defensiva, porque eu acho que uma equipa ofensiva os jogadores têm que se sentir confortáveis defensivamente, estáveis, para poderem depois arriscar com bola e saberem que se perderem bola,
eles sabem todos o que é que têm que fazer para poderem arriscar, senão eles não se vão sentirem confortáveis. Claro que se for durante a época e a equipa já está, durante a época vem de outro treinador, eu tenho que analisar a equipa, onde é que eu acho que a equipa está mais carente para a minha ideia de jogo, para chegar mais rapidamente à minha ideia de jogo, aí será diferente. Por isso, eu sou muito rigoroso na linha defensiva e defensivamente, onde ainda está, tivemos 4, 5 jogos seguidos sem sofrer gol agora nos Chaves, porque uns têm que trabalhar em função dos outros. Eles sabem, o nosso central sabe que vai fazer a dobra, o outro central tem que ir com ele, o outro do outro lado tem que ir com ele, o lateral tem que fechar, todos na mesma linha, ou seja, a linha média tem que encostar também, encurtar distâncias, ou seja, é tudo mais ou menos trabalhar. Eu acho que a distância, e posso responder diretamente, do médio saltar na linha é muito maior do que se for o central. Exatamente. Acho que até, se for o caso, mais vale ir o central e o médio entrar na zona do central, por exemplo. Acredito mais nisso do que ser o médio a fazer a dobra, porque é uma distância enorme para ele lá chegar e o adversário vai ter sempre vantagem. Assim o central já está lá parado, ganha logo vantagem, já está à espera que a bola entre. Exatamente. César, só para respirarmos aqui um bocadinho de tudo isto. Eu falo aqui um bocado. Não. É para dar a oportunidade para respirar. Temos aqui 2 mensagens do Cláudio, que foi central do teu Gil Vicente, um grande central, que está a dizer que o César, como jogador, era o balão de oxigênio. Tocava, sentia a bola, para te seguravas e dava para respirar. Fica aqui o aporte. E também o Tony, o Carequinha, o lateral, que agora está na seleção dos Camarões, que o Mr. Tony, que manda um abraço precisamente do Carequinha aos dois. Um abraço para o Tony. Um abraço para ele. E pronto, olha, o Cláudio, ele foi meu colega no Gil Vicente, não me deixa mentir no que eu estava a dizer há bocado, que enquanto jogador eu queria a bola no chão, queria construir e queria ter bola, queria ser protagonista, por isso agora enquanto treinador não me faz sentido, não consigo, não acredito, não consigo, eu consigo, ok? Eu sei trabalhar numa equipa para jogar lá, mais metido lá atrás e não arriscar. Mas não acredito naquilo, não vou fazer, isto não vou fazer. Ou seja, o Tony, também que foi teu colega de equipa, um grande amigo dos dois, está aqui a dizer que essas ideias, aqui concorda contigo, levam tempo para serem assimiladas pelos jogadores e tem que haver equilíbrio entre a própria ideia do Mister e também as qualidades dos próprios jogadores. É preciso tempo, ele volta a repetir, e muitas das vezes quem manda não dá este tempo, pois querem resultados imediatos, mas parabéns pela coragem, César. Pergunto e faço já esse transfer para no último espaço que temos aqui de tempo, falarmos sobre isso, até porque há aqui alguém... o Pedro Santos que está a dizer essa dinâmica precisa de tempo, talvez por isso o Chaves teve mais algumas dificuldades, é importante ter tempo. Se concordas com isso, se é uma questão de consolidação do processo, ainda mais quando se entra a meio de uma temporada e lá está com os jogadores que não foi aqueles que tu escolheste de início. Não, concordo a 100%, é natural. Vou falar no meu caso, que é mais simples e é mais perceptível para as pessoas entenderem. Eu quando cheguei aos Chaves, nada, mais uma vez, contra nenhum treinador, e não quero que me seja mal interpretado, mas o treinador que estava tinha uma ideia praticamente oposta à minha, ok? E é natural que quando chegas a meio e com o decorrer da competição tens menos tempo para trabalhar. Eu cheguei aos Chaves, passado 2 dias estávamos a jogar contra o Porto para a Taça da Liga, depois 4 dias depois já jogámos o jogo contra penso que o Vila Franquense em casa, ou seja, foi tudo muito seguido. A Vila Franquense, Cova da Piedade, vence, Leixões e Académico, empates, e depois há ali uma parte de Max, já lá vamos, mas até começa bastante. Exatamente. E entretanto, mas é natural que o processo demore mais um pouco, porque é quase o oposto ao que os jogadores estavam habituados e sobretudo, a equipa foi montada para outra ideia de jogo, ok? Isso demora mais tempo um bocado. E é mudar natural, o chip não é fácil, exatamente. Não é? Exatamente, e é natural, mas eu recebi muita receptividade dos jogadores dos Chaves, muita mesmo, e eles quiseram desde o primeiro dia, desde o primeiro treino, assimilar, aprender e sentiram-se confortáveis e gostaram das minhas ideias, não tenho dúvida nenhuma. Agora, que demora tempo. Ou seja, uma ideia de jogo, uma identidade como a que eu tenho, que eu trabalho, se calhar demora mais tempo do que outras, mas... às vezes não há tempo, mas ou nós temos que arranjar ferramentas e formas de conseguir que as coisas entrem o mais rapidamente possível, e eu acho que hoje em dia os Chaves atravessámos sim essa fase em que as coisas não correram tão bem, mas isso foi mais até em termos psicológicos do que outra coisa, mas hoje em dia os Chaves, os jogadores já não sabiam jogar de outra maneira. Os jogadores eu via, às vezes eu próprio já dizia,
dava por mim inconscientemente no banco a dizer, epá, não arrisca, e eles já arriscavam, porque treinam todos os dias com aquilo. Estava interiorizado já, não é? Já estava interiorizado, e neste momento, por isso mesmo é que eu queria terminar, porque eu tenho a certeza que nós íamos terminar bastante melhor e íamos, a equipa ia agora subir cada vez de rendimento e de patamares, e os resultados também iam ser mais acessíveis, também íamos apanhar uma fase do calendário teoricamente muito mais fácil, para podermos acabar bem a época, mas pronto, acabou por acontecer isto da pandemia, mas acredito, e é uma coisa que eu guardo desta minha passagem no Chaves, eu ainda tenho contrato, acaba agora no final da época, mas é que apesar de todas as dificuldades, apesar de o resultado não ser o que nós pretendíamos, ok, conseguimos, numa equipa que não foi construída para esta ideia de jogo, conseguimos mesmo assim ter capacidade para incutir a nossa ideia de jogo, e hoje em dia tenho a certeza do que estou a dizer, os meus jogadores do Chaves já não conseguiriam jogar de outra maneira, ou seja, eles tanto no treino como nos jogos, eles tentam construir o guarda-redes cada vez mais importante e cada vez a interpretar o nosso guarda-redes melhor o que é que nós pretendemos, o central às vezes a deixar o guarda-redes atrás e a saltar para a linha, entre a linha avançada e a linha média, para fazer ali um losango para construir, ou seja, várias coisas que demoram tempo a trabalhar, mas que se fores competente, se fores persistente, se os jogadores perceberem que não há dúvida nenhuma da nossa parte, independentemente do resultado, independentemente dos assobios, das críticas, não houver dúvida, eles vão acreditar e vão fazê-lo. E é nisto que eu acredito, e acho que a equipa estava a crescer e cresceu muito. A equipa, nós quase sempre fomos protagonistas, tivemos quase sempre mais posse de bola, tivemos muitas oportunidades, muitas das vezes, e acho que sobretudo acho que é eles perceberem que não há dúvida e nós passar-lhes confiança, eles erram confiança e explicar-lhes, mostrar-lhes porque é que erraram, arranjar-lhes ferramentas para eles não errarem, trabalhar em cima do erro, mostrar-lhes, ok, assim não está a resultar, mas nós vamos por aqui e vai dar, mas a ideia nunca é alterada, e isso nós conseguimos. O Chaves já tinha uma identidade e uma ideia de jogo bem assimilada neste momento. César, o Rodrigo Fernandes e entronca bem no que estávamos aqui a falar, além de deixar um elogio pela coragem. Quando um atleta não acredita na tua ideia ou não está a assimilar a tua ideia, que estratégias utilizas para lhe mostrar que esse é o melhor caminho? Isso é boa pergunta. Eu tenho que, isso é o que te torna mais vezes mais difícil, e não vou mentir, e mesmo aqui no Chaves eu senti uma vez ou outra jogadores que, sei lá, renitência, né? Imaginem, vamos imaginar, os extremos normalmente jogam bem abertos. Na minha estrutura, muitas vezes os extremos vêm para dentro para procurar espaço entre linhas, e a maioria das vezes estão dentro, e depois acabam depois ser os laterais que dão a profundidade. Vou dar um exemplo claríssimo. O Wellington, o que veio para os Chaves, ele não percebia, não estava-lhe a gostar de entender como é que ele ali dentro conseguia encontrar o espaço, como é que ele se conseguia movimentar para encontrar espaço, para depois conseguir estar na linha ou conseguir favorecer as características dele. O que é que eu fiz? E ele à partida não falou comigo, falou com um dos meus adjuntos, eu percebi, chamei-o, conversei com ele, tranquilamente, chamei-o ao meu gabinete, mostrei-lhe imagens, expliquei-lhe, no quadro, com imagens, no treino, fui tendo mais atenção com ele, com paciência, e até que ele percebeu, e hoje em dia já conseguia fazer perfeitamente. Isso acontece, mas é natural, porque muitos dos jogadores, digamos, entre aspas, estão formatados um bocado para aquele estilo de jogo que nós vivemos, e eu também durante muitos anos, e eu apresento uma série de dinâmicas, digamos assim, diferentes ou diferenciadas do que eles, alguns não todos, estão habituados, e às vezes custa-lhes um bocado a entender, até porque o Wellington é um jogador mais de linha do que um jogador mais de espaço entre linhas e de espaço interior. Depois eu expliquei-lhe que ele estava dentro, mas para fazer diagonal nas costas do lateral e do central, e quando apanhasse a bola na linha já estava de frente e podia ir um contra um. Ou seja, temos que arranjar aqui ferramentas para conseguirmos contornar e fazê-los acreditar a eles também, porque é natural que haja aqui alguma dúvida de vez em quando, como por exemplo, na segunda liga há muita tendência de dizerem que tem que haver uns médios que são agressivos, que dão porrada, e gente alta que dê porrada, e eu não acredito nisso, eu acredito. Eu acho que tem que haver um equilíbrio, tem que haver as duas coisas, tem que haver gente agressiva, como é óbvio, mas eu quero ter bola, então tenho que ter jogadores que querem ter bola, mas dizem que não é possível jogar na segunda liga dessa forma. Não, eu acho que é possível, e tem sido possível. E dou um exemplo,
o professor Luís Castro foi campeão da segunda liga a jogar a bola com a ideia de jogo dele, ou seja, é possível, tem que se acreditar e trabalhar e ter competência para o fazer, por isso há diversas situações em que eu percebo, não me dizem, mas eu percebo, estou sempre atento, que às vezes há dúvida daqui e dali, mas nós temos que ter ferramentas e competência e tentar de várias formas entrar dentro da cabeça dos jogadores e fazê-los acreditar naquilo que nós acreditamos, e isso depende também desta parte de nós estarmos atentos e focados, não só no coletivo, mas também no individual, para nós conseguirmos dar-lhes a volta e levá-los para o que nós queremos, que é o mais importante. Ó César, tocando ainda, para depois irmos aqui a mais 2 ou 3 perguntas sobre ti, sobre as tuas ideias como treinador, depois de venceres o Cova da Piedade a 4 de janeiro, a vitória só volta a chegar a 1 de março com o Covilhã. Portanto, há aqui um período de quase 2 meses, com 3 empates e 4 derrotas, julgo eu. Tu há pouco já falaste, foi muito uma questão anímica também, não é? Porque depois a dúvida instala-se e é preciso trabalhar isto. Como é que tu, como treinador, trabalhas esta parte, não é? Em que a moral está claramente em baixo, não é? E que tem uma afetação direta ao que é o treino e o jogo, não é? Eu costumo dizer, eu enquanto treinador tenho 1 ano e pouco, ok? Apanhei um varzinho numa parte difícil, consegui a manutenção académica instável, é do conhecimento de todos, não vale a pena estarmos a falar em que tivemos uma greve de jogadores, tivemos várias situações difíceis de gerir, e depois venho para os Chaves, onde a equipa, quando eu chego, estava longe, ou seja, estava a 14, estava a 12, estava longe de isto, só para contextualizar a minha, sem estar a querer dizer mal da pessoa que esteve anterior a mim, do Mr. José Mota, com todo o respeito, e é natural, o plantel dos Chaves foi montado com aposta para subir, ok? E é natural que os jogadores estivessem um pouco frustrados pela forma como a época estava a desenrolar. Ok? E nós tivemos um input muito forte logo no imediato, ou seja, 2 vitórias, 2 empates, e encurtamos muito rapidamente, vamos para o jogo com o Nacional em casa, em que nós estamos a 6 pontos. O que é que aconteceu neste input muito forte que nós tivemos com a nossa chegada? Os jogadores entusiasmaram-se e acreditaram piamente que isto ia ser, que íamos lá chegar e que ia ser, entre aspas, fácil, porque estávamos a recuperar, nós estávamos a fazer o nosso trabalho com competência, mas também estávamos a ter sorte que os demais estavam a perder pontos, ok? E então surgiu a oportunidade de nós estarmos a jogo em casa com o Nacional, estávamos a 6 pontos, e se ganhássemos ficávamos a 3. Ou se empatássemos ficávamos ali perto, ok? Nós não podíamos ter perdido, e acabámos por perder esse jogo. Um jogo em que o Nacional estrategicamente esteve bem no jogo, eu reconheço, esteve muito bem no jogo, abordou o jogo de uma forma diferente, veio mais na estratégia e a sair em transição. Nós criamos várias oportunidades, mais uma vez não concretizamos, depois acabámos por ter ali um erro individual de um jogador meu que nos comprometeu o jogo. O que é que acontece aqui? A equipa vinha de uma fase em que já desacreditava, depois voltou a acreditar. Nunca teve os adeptos do lado deles, nos jogos em casa, ok? Depois dessa derrota, nós, em vez de ficarmos a 3, ficámos a 9. E foi um murro no estômago muito forte, em que lhes custou muito à equipa a reagir. Eu tenho a certeza absoluta que os jogadores, naquela altura, eles estavam tão entusiasmados que achavam que as coisas ia ser sempre a subir como estavam a ser. Mas a verdade é que o caminho às vezes não é fácil e há murros no estômago que nós temos de saber reagir. E a equipa, como já vinha sofrida, digamos assim, anteriormente, e agora ganhou um segundo ânimo e volta a levar um murro de estômago destes, custou-lhe a reagir. E foi quando atravessámos aquela fase em que andámos ali 5, 6 jogos, penso eu, que não 6 ou 7 jogos, não sei. 7, exatamente. Que nós não conseguíamos vencer. Éramos protagonistas, éramos superior em maioria dos jogos, tirando o Feirense em casa, principalmente na segunda parte. Eu acho que nós não fizemos um bom jogo. Eu acho que na segunda parte a equipa caiu abaixo muito animicamente e fisicamente e taticamente e acaba por não fazer um bom jogo. Mas a maioria dos jogos nós estivemos fortes, estivemos bem. O que é que acontecia? Não fazíamos, criámos muitas abordagens, não fazíamos, depois a equipa adversária ia à frente, acabava a fazer gol e a equipa, animicamente, pumba, e era mais um burro no estômago. E custou a reagir, e foi isso que nos foi criando aqui
estes 6, 7 jogos que nós não conseguimos. Não havia empatia com o público, porque os adeptos são exigentes e sabem e querem ter e bem o clube na Primeira Liga, e é um clube com todas as condições e mais algumas para lá estar, mas esta gestão emocional foi difícil para o grupo, por mais que a gente tentasse várias situações, criamos vídeos motivacionais, tentamos várias formas, arranjar formas de que a equipa reagisse. A equipa, na verdade, reagia, jogava bem, não abdicava de jogar, mesmo quando estava a perder. Isto é uma das coisas que mais prazer me dá, é que a equipa, mesmo a acabar 5 minutos, está empatado ou está a perder e não bate bola direta. A equipa tenta construir na mesma até chegar lá e consegue, e várias vezes chegámos, duas vezes, penso eu, fizemos gol a acabar a jogar dessa forma, ou seja, a equipa nunca abdicava do processo de treino, nunca abdicava do que aquilo que acreditava em função do resultado. Mesmo estando a perder, nunca abdicar da minha ideia, e isso diz muito da volta que nós conseguimos dar aos jogadores, e mesmo não ganhando, e é aquilo que eu estava a dizer há bocado e que toda a gente diz, quando não se ganha é muito mais difícil de trabalhar e conseguir que os jogadores acreditem na tua ideia, acreditem em ti, e eu nunca senti em momento nenhum que os jogadores abandonassem a minha ideia ou abandonassem de acreditar em mim, e por aí mesmo é que estavam a perder ou estavam empatados a acabar, jogo em casa ou fora, não havia jogo direto, sempre a jogar da mesma forma, e até que conseguimos a vitória no Covilhã, que libertou completamente a equipa, e depois acabámos por empatar em casa com o Varzim, onde, na minha maneira de ver, fomos superiores, fomos a melhor equipa mais uma vez, e em transição acabámos por sofrer de novo. Algumas vezes assim, foi um erro também individual, um dos golos, mas foi sobretudo pela parte anímica, em termos de motivação, de falta de confiança, pelo murro no estômago tão forte que foi aquele jogo do Nacional, que foi o ponto de quebra da equipa durante aqueles 6 jogos, 7, para depois agora retomar. Por isso mesmo eu digo e afirmo que neste momento essa fase já tinha passado, aquela pressão de ter que ganhar todos os jogos para subir, tinham que subir, aquela exigência que havia, já estavam mais libertos, e isso, com certeza a ideia de jogo muito mais assimilada, e iríamos terminar o campeonato mais de acordo e acabar numa posição mais de acordo com a qualidade individual e coletiva da equipa dos Chaves, porque há lá muita qualidade. Isto também, no fundo, são ferramentas para ti como treinador, não é? Nesta evolução, não só na académica com todos aqueles problemas, e agora esta questão faz parte, vamos nos dotando de mais ferramentas. Ora bem, estamos na parte final. Há aqui 2 pessoas que fazem uma pergunta muito semelhante, mas interessante. O facto de teres trabalhado em várias posições, como jogador, lateral, médio e extremo, é uma mais-valia para o conhecimento do jogo, para os teus jogadores e também para ti enquanto treinador. E o Laurindo Filho, logo a seguir, faz uma pergunta também que vai neste sentido, que destaca a tua inteligência de jogo e a cultura tática que tu tinhas, várias funções dentro do campo, e isso é uma vantagem no que toca não só à argumentação tática para com os jogadores, mas também para a própria construção do teu modelo de jogo. Sim, claro que sim. Enquanto jogador prejudicava-me, ok? Porque, na dúvida, havia treinadores que o Jorge Jesus, na altura, lembro-me, acho eu, que ter um jogador como eu, ou até o Ruben Amorim na altura, no banco, ele tem 3 posições ou 4 no banco, não é? Ou seja, e então, às vezes, na dúvida, fica no banco, pode-me entrar aqui, para aqui, então é melhor começar pelo banco, às vezes. Então, quando jogador, às vezes prejudicava-me e eu não ficava muito contente, e acontecia às vezes jogos em que eu estava, imaginemos, eu nunca gostei de jogar a lateral esquerdo, mas uma vez ou outra estava no Benfica, estava a jogar a média ou mais à frente, e ele lá se lembrava, fazia uma substituição, lá me puxava para trás, lá ficava eu todo danado, lá vou eu para defesa da esquerda outra vez, e então não era muito bom. Mas em termos de conhecimento tático, sim, claro, eu tive que vivenciar e experienciar coisas dentro do campo diferentes, é porque é totalmente diferente, cada posição tem vida, tem dinâmicas diferentes, temos que ter um conhecimento muito grande, e não é qualquer jogador que consegue fazê-lo, não é? E é natural que isso também me aporte conhecimento para depois, agora enquanto jogador, eu tive que aprender muito rapidamente várias posições no campo, como jogar no meio campo a 2, como jogar a 3, como jogar como extremo, como jogar como lateral, ou seja, várias situações onde as dinâmicas mudam, porque nós treinadores muitas vezes trabalhamos
depois acabámos por juntar tudo, mas às vezes trabalhámos linha defensiva, linha média e avançada, ok? E a forma de trabalhar a linha defensiva e a linha média é diferente, ou seja, eu às vezes jogava na linha defensiva, às vezes jogava na linha média, dependia muito do jogo e do que o Mr. Jorge Jesus na altura pretendia, mas sim, inequivocamente ajuda hoje em dia ao meu conhecimento tático no jogo, em várias posições e para conversar, mas isso aí é porque, sinceramente, é-me fácil que os jogadores me questionem porque eu conheço muito bem a minha ideia de jogo e acredito muito nela. Estás confortável, não seja qual for a pergunta. Completamente confortável, exatamente, por isso, mais por isso até que outra coisa, mas claro que isso também foi uma ferramenta importante. Ora bem, um antigo grande ponta de lança que também faz o favor de ser amigo dos dois, o João Tomás, está aqui a mandar um abraço para ele também. Exatamente, ele já esteve aqui também na Quarentena da Bola, um grande amigo, e portanto está aqui, e por estamos a falar do ponta de lança, não é? Aí vamos a uma pergunta que tem a ver com pontas de lança. Bruno Brito pergunta se gostas de avançados que procurem espaço entre linhas para o apoio ou se gostas deles mais fixos no teu modelo. Não, eu não gosto de ninguém fixo. Primeiro, o meu modelo de jogo obedece a muitas dinâmicas e não gosto de ninguém de fixo. E o meu ponto de lança, muitas das vezes na minha ideia de jogo, dependendo do movimento, depende muito do movimento, imagina, dos extremos, em função se o extremo vai na profundidade, ele pode vir no apoio, se o extremo vem dentro no espaço entre linhas, ele faz uma diagonal curta. Não quero muito, quando jogo com um avançado, às vezes posso jogar com dois, mas quando jogo com o avançado, tenho já a fazer grandes diagonais nas laterais, porque aí tem os extremos. Quero que haja uma boa ocupação espacial no campo, quero que toda a gente saiba perfeitamente o que é que está a fazer. Isso é uma das coisas mais importantes que eu dou valor, é que os meus jogadores todos, em qualquer momento do jogo, saibam o que é que têm que fazer. Seja com bola, seja sem bola. Eles têm que saber sempre o que é que têm que fazer. E depois o ponta-lança, como é um lá na frente, muitas das vezes movimenta-se em função dos outros, ok? Se o extremo vai na profundidade, ele vem no apoio. Se vem às vezes, se a bola está no médio, um extremo vem no médio do lado oposto. Imaginemos que o extremo vem dentro para receber, não recebe. O extremo do lado contrário faz um ataque à profundidade entre o central e o lateral, e o nosso avançado também pode fazer um entre central e central, dependendo muito das dinâmicas do que o jogo possa ditar, mas é muito estas dinâmicas que dependem muito em função uns dos outros. Depois, não quero que eles vão muito para as zonas laterais, porquê? Porque eu quero depois na zona de decisão que eles estejam na área. O ponta sempre para estar na área, para estar pronto e preparado para fazer golo. Normalmente os pontas de lança têm mais apetência para o golo, por isso têm que estar ali no círculo central para fazer também nos convém tirar muito da beira da baliza, não é? Perto da baliza, senão lá se vai. Não é muito fixo, não gosto que eles se deem à marcação, porque senão tornam-se alvos fáceis, mas também não gosto que queiram cair num lado, cair no outro, no apoio, ou seja, tem que ser no momento certo, articulado em função com os colegas também. Imaginemos que o extremo, aquilo como eu disse, o extremo cai na profundidade e um dos médios salta linhas e ele já não vem no apoio, ele já fica ali a puxar um bocado os centrais mais atrás para abrir espaço entre linhas para o médio receber, dependendo muito do que isto, como é óbvio, é tudo trabalhado, mas dependendo muito depois da tomada de decisão deles dentro do campo, eles uns em função dos outros têm que saber como se movimentar. Olha, o Tony volta a intervir para dizer que o João Tomás era o mais ratolas de todos, que ocupava sempre um espaço entre central e lateral, criava a dúvida aos adversários, abria muito espaço para os outros, além de ser forte na finalização, era muito inteligente. E o João Tomás respondeu ao que estavas a dizer, César, para dizer que tu gostas de pontas de lança que façam golos. Isso todos gostamos. Grande João Tomás, esta daqui não perdi a oportunidade. Para fecharmos, uma pergunta de Paulo Neves, muito interessante também. Se já te sentes preparado para treinar um clube de Primeira Liga ou se ainda queres continuar a consolidar a tua carreira, por exemplo, num contexto de Liga Pro? Eu estou preparado para tudo, sinceramente. Aquilo que eu estava a dizer há pouco, e corro risco de me repetir, foi um ano e pouco de treinador, mas apanhei sempre projetos difíceis, ou seja, o Varzim numa fase difícil, quase a descer de divisão, a Académica numa fase da sua vida enquanto clube não muito fácil, em termos financeiros, em termos de condições de trabalho também, na altura na dinâmica de mercado foi muito difícil, e depois agora o Desportivo de Chaves numa situação em que as coisas não estavam fáceis, e depois agora com a pandemia também, que é uma situação muito difícil, anormal, em que eu em pouco tempo tive que lidar com muitas situações adversas e pouco normais, se calhar para uma fase tão precoce de treinador. Por isso sinto-me completamente preparado para qualquer nível, seja segunda, seja primeira, seja para o que for,
isso não tenho dúvida nenhuma, mas o mais importante é eu acreditar no meu trabalho e da minha equipe técnica, é nós acreditarmos no que queremos fazer, no rumo que temos bem definido o que é que queremos fazer e, sobretudo, acreditar e continuar a trabalhar. Eu sinceramente estou preparado, sinto-me preparado para liderar qualquer projeto, até pela minha vivência enquanto jogador, estive sempre em outros patamares, por isso não tenho problema nenhum, seja na primeira, seja na segunda, seja até no estrangeiro. É só uma questão de oportunidade. Se a oportunidade surgir, se me surgir, logo abraçarei com todo gosto, com todo prazer. Agora, enquanto eu sinto-me confiante e preparadíssimo para qualquer oportunidade que possa surgir. Muito bem, César, como disseste logo na introdução, não foi fácil convencer-te, mas felizmente foi possível, e ao fim desta hora e 35, portanto 90 minutos mais descontos, foi um enorme prazer, um privilégio, e espero que tenhas gostado também. Foi realmente muito produtivo e agradeço-te por isso. Obrigado pelo convite. Acabei por estar aqui envolvido de uma forma que até nem estava à espera. A toda a gente que nos ouviu, espero que não tenha sido muito maçudo, que não seja Não foi, chato, não foi. mas às vezes também sou chato a trabalhar, sou persistente, insisto, sou muito apaixonado pelo que digo e pelo que faço, por isso, obrigado pela oportunidade. Acabei por vir e estou satisfeito por ter vindo e gostei. Obrigado, um abraço e continuação de bom trabalho, Remo. Obrigado, César, forte abraço. Obrigado. E obrigado a vocês todos que estiveram aí desse lado. Boa tarde.